Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje começando uma série de podcasts. A nossa intenção, como a gente vem falando desde o começo, é dar o maior conforto, maior transparência, dar o máximo possível de informação para que os fundos imobiliários se tornem, de fato, aquilo que eles têm como missão ser. O melhor veículo para investimento dentro da categoria de imóveis, tá, pessoal? O que a gente quer deixar muito claro é que o fundo imobiliário é uma excelente alternativa de investimento, mas quando se fala de imóveis, na nossa crença, é sem dúvida a melhor forma de se investir e a melhor forma de investir em imóveis. Muito bom, pessoal, aqui nessa cadeira, que eu não sei se vocês estão vendo vazia, vão sentar algumas pessoas compondo, às vezes, um dueto, às vezes compondo um trio ou, quem sabe, um quarteto, que a gente vai estar trazendo e mostrando para vocês as diversas facetas do mercado imobiliário. A intenção é que vocês conheçam por dentro o mecanismo de tomadas de decisão de uma equipe de gestão de um fundo imobiliário, saber quem são as pessoas que nos trazem as informações, quem são as pessoas com quem nós também estamos preocupados na hora que a gente vai divulgar quais são as nossas aquisições, porque são opiniões muito importantes, opiniões relevantes no mercado. Então estamos aqui e hoje com uma pessoa muito especial, que é o Giancarlo Nicastro. Ele é o CEO da Sila, essa empresa com nome diferente, S-I-I-L-A. É uma empresa que vem prestando serviços incríveis, super relevantes na nossa tomada de decisão. Então, pessoal, o Jean, que vocês estão vendo aí nessa câmera do meio, é o CEO, está aqui no Brasil, trazendo a Sila há quanto tempo, Jean? 4 anos. 4 anos. E vai contar para a gente um pouquinho do que ele faz, e eu vou dizendo para vocês o quanto essa empresa e as informações que eles têm prestado para o mercado são importantes para a gente formar o nosso portfólio de ativos. Antes e durante a tomada de decisão, a gente vai sempre consultando e obtendo informações que são realmente relevantes e muito importantes. Hoje em dia não existe mais o achômetro. Aquela história, eu acho que é isso, eu acho que aquilo, acabou. Hoje as coisas são científicas, hoje os dados são fundamentais, o mercado oscila com uma velocidade muito grande, principalmente aqui no Brasil. Então é fundamental que a gente possa ter sempre à mão o máximo de informação possível e num tempo mais curto possível, ou seja, que as informações possam refletir quase que em tempo real aquilo que está acontecendo no mercado. Bom, deixa eu ver. Jean, queria saber de você, quem é a Sila? Da onde ela veio? Como é que vocês chegaram no Brasil? O que você fazia antes de vir para a Sila? Legal, Marcelo. Obrigado aí pelo convite. Espero poder agregar aí ao time com as informações. A Sila é uma plataforma multinacional americana. Ela, pelo próprio significado do nome, é Sistema de Informação Imobiliária Latino-Americana. Ela foi fundada em Chicago, em abril de 2015, e a gente optou pelo Brasil, pelo primeiro país da América Latina, por eu ser um dos fundadores e sócios da empresa. Então, a gente entendia que na América Latina, principalmente o Brasil, era um mercado que tem muito dinheiro estrangeiro, e o capital estrangeiro ele tem uma exigência de comparativos, de informações, de dados, e isso não existia. Então, os meus sócios que são americanos e fazem trabalho de real estate lá fora, conhecendo alguns players que atuam no Brasil, falaram, tem uma oportunidade. A gente se conheceu e ele falou, temos essa ideia, o que você acha de implantar isso no Brasil? Eu falei, acho fundamental. No Brasil não existe nenhuma empresa que trabalhe só a informação de forma isenta, que não está em nenhuma parte do processo. Mas vocês já faziam isso fora, ou seja, a Sila já existia fora do Brasil, ou eles lá, não, pautados nessa necessidade nossa, enxergando que os fundos americanos e mundiais, praticamente todos presentes no Brasil... Isso, um dos sócios da empresa, que foi o criador da ideia, que é um americano, ele faz a avaliação de imóveis nos Estados Unidos, ele tem uma empresa de avaliação de imóveis nos Estados Unidos, e algumas empresas americanas vieram para o Brasil e falaram, preciso do seu trabalho no Brasil.
Quando ele veio para o Brasil para fazer o trabalho dele, a base de uma avaliação são comparativos de mercado, são dados de mercado. Ele falou, pô, não é possível que eu não consiga encontrar. No Brasil ele demora 3 meses para fazer um relatório, porque a base do relatório que ele faz são as informações. Nos Estados Unidos ele demora 3 horas para entregar um relatório, porque lá tem tudo aberto, tudo transparente, tudo acessível, tudo na mão. Então ele falou, pô, eu tenho esse problema no Brasil, eu tenho esse problema no México, eu tenho esse problema na Colômbia, vou montar uma plataforma de dados para atingir esse público. Mas eu não tenho conhecimento local dos detalhes, etc. Preciso conhecer alguém. Nesse momento a gente foi apresentado. Eu venho, como você perguntou, minha última passagem foi na Cirela e na CCP, onde eu fiquei quase 7 anos, e trabalhando nesse mercado de escritórios, galpão logístico e shopping center. E a gente, na época, quando eu estava lá, uma empresa patrimonialista que vive do rendimento e da receita que os empreendimentos geram para a empresa. Então, muitas vezes a gente tinha que tomar decisão sem nenhum comparativo. Por que eu vou cobrar R$80 de aluguel? Porque alguém me falou ou porque o do lado está cobrando? A gente sempre olhava e confiava no que traziam para o mercado. Eram informações espalhadas, desencontradas. E eu falei, pô, existe uma demanda para esse tipo de serviço aqui no Brasil. Precisa ter uma empresa que faça uma coleta de dados que seja imparcial, que possa trazer, através de uma plataforma digital, porque hoje em dia é tudo tecnologia, esse tipo de informação para poder basear as decisões das empresas. Porque até então você não tinha uma segunda opinião. Quem você confiava te falava e você tinha que seguir. Eu tenho um exemplo que eu brinco, que a gente imagina que você está num quarto escuro, aquele quartinho da bagunça. O que a gente fez? Acendeu a luz. E aí agora a gente começou a ver tudo que estava lá dentro. A analogia é ótima. A analogia é boa. Então, o quartinho da bagunça. Vamos acender a luz, pelo menos a gente sabe como é que é essa bagunça. Exatamente, vamos organizar essa bagunça. Então o nosso objetivo aqui é trazer a transparência. A transparência ela é importante em qualquer momento da vida, em qualquer investimento, em qualquer decisão. Então hoje, um exemplo, você vai comprar uma televisão numa loja, você entra lá no teu celular, você tem 10 comparativos do preço daquela televisão, se está certo, se está errado, etc. No mercado imobiliário não, você não tinha nada para consultar. E aí, será que eu estou fazendo o preço certo, não estou fazendo o preço certo? Deixa eu ligar para os meus amigos do mercado para saber. Aí. E vai saber se convinha para os amigos de mercado passar informação. Perfeito. Que muitas vezes, como eu falei no começo, são informações até que beiram a confidencialidade. Ou seja, o cara quer se proteger atrás daquele contrato, quer se proteger atrás daquela informação. E a gente nunca sabe se a informação realmente é informação ou ela está te levando até a uma desinformação. Exatamente. Então, o que eu costumo dizer também que as pessoas, eu sou proprietário de um prédio, né? E a pessoa, o meu prédio eu cobro quanto eu quero. Desculpa, o mercado é que dá o preço, é o mercado que aceita. Então você pode falar o que você quiser, o mercado pagando, tá tudo certo. Se ninguém pagar o preço que você quer, você pode ser o dono, você pode ser o que for. Então, muitas vezes as pessoas se escondiam atrás das informações, ela acha que aquilo é estratégico. E no fundo a gente está mostrando que quanto mais informação no mercado é melhor para todo mundo. A gente evita trabalhar nesse formato de... A gente sempre escuta, o mercado é cíclico, o Brasil sempre foi assim, mas está na hora de mudar. A gente não pode ser tão cíclico, a gente não pode sair de 20% de taxa de vacância, que são os escritórios vagos, para 10% em um ano. Isso não faz sentido nenhum. Por que isso? É um problema de informação, é todo mundo construindo ao mesmo tempo, todo mundo entregando ao mesmo tempo, e aí vira aquela concorrência que cada um, quem aceita maior o desafio, consegue manter, trazer gente para a sua propriedade. Eu acho que esse aspecto é um dos aspectos mais importantes, que é aquilo que a gente estava falando no começo. Hoje em dia não tem mais o achômetro. Exatamente. Hoje, no mercado, por exemplo, atual de escritório, você sabe exatamente, por região, o que vai ser construído, o que vai ser entregue, quando será entregue. Isso. E como é que está o comportamento do mercado no sentido de saber se quando for entregue vai ter mercado, se na verdade aquela expectativa que existe ela corresponde à realidade ou ela é uma coisa especulativa, ou seja, isso está acabando, isso acabou. Isso é uma das nossas qualidades, a gente coloca a cara para bater, ou seja, você vai citar a nossa empresa como fonte de informação e está lá publicado. A gente não publica nada que a gente não sabe. Eu prefiro falar,
Tal contrato de locação você tem? Olha, esse eu não tenho porque eu não vi o contrato, eu não consegui baixar esse contrato pela matrícula, o inquilino não quis me passar, eu prefiro falar que eu não tenho. Então, quando a gente dá a cara para bater e registra tudo que a gente coloca, isso acaba dando mais força e mais credibilidade. Bom, pessoal, vejam como é importante a gente mostrar um pouco dos bastidores para o investidor, um pouco dos bastidores do nosso dia a dia, para que cada vez mais exista conforto, exista familiaridade do investidor com o fundo imobiliário, com as pessoas, que eu sempre repito, eu acho que em quase todas as gravações que tem minhas aí no Instagram, eu sempre estou dizendo, vá atrás de saber quem são as pessoas que estão tomando a decisão. E agora, além das pessoas, o nosso objetivo é mostrar como é que essas pessoas tomam decisão. Não é só a visão de mercado. Eu não acredito mais só nos meus 40 anos de mercado imobiliário. Eu acredito nos meus 40 anos de mercado imobiliário somados à informação com qualidade, fidedigna. Eu acredito no meu feeling imobiliário, mas não dá para viver de feeling. O mercado é dinâmico. Quanto mais cresce a economia, quanto mais a gente faz esse mercado realmente se tornar o que ele pode ser, no potencial que o Brasil tem, mais importante a gente ter associada a experiência a informação. Informação hoje é fundamental para tudo. Eu digo o seguinte, hoje a gente vive de duas coisas, formação e informação. Eu acho que a formação a gente adquire, obviamente, dentro das escolas, universidades, na vida, no mercado, mas a informação ela muda todos os dias. A informação é o que te habilita a usar a tua formação de forma adequada. Esse é o recado mais importante. Bom, pessoal, quero ouvir do Jean agora quais são os segmentos do mercado imobiliário que vocês estão pesquisando, como é que vocês fazem essa pesquisa e como é que vocês disponibilizam isso para o mercado. De que forma os gestores, as equipes de gestão, podem ter acesso a essas informações e o público de forma geral, se eles podem, se não podem, se são só os assinantes, enfim, gostaria que você explicasse um pouquinho, primeiro, quais são os segmentos e a forma de acesso e a metodologia que vocês usam para produzir as informações. Legal. O nosso trabalho ele é muito pautado em empresas institucionais, que são, se a gente pegar hoje quem são os grandes proprietários de lajes corporativas, de galpão logístico e de shopping center, são mais empresas institucionais. É muito mais difícil você encontrar investidor individual. Ou seja, são esses três segmentos, galpões... Isso, a gente optou por começar a empresa por segmentos que fossem mais core, um segmento onde as empresas dependem constantemente das informações, porque eles têm que dar a rentabilidade do ativo, eles têm que tirar dinheiro daquele investimento que eles fizeram. Então, é muito mais fácil você trabalhar um nível de informação em segmentos mais nichados do que você entrar com tudo já, residencial, hotel, etc, etc. Então, a gente priorizou o início da empresa, escritórios corporativos, que são aqueles escritórios de grandes lajes. É importante frisar aqui a diferença do escritório corporativo de uma saleta comercial. Saletas são aqueles imóveis que o investidor individual vai lá e compra 30 metros quadrados, 50 metros quadrados, que não tem ar-condicionado central, normalmente é um split, etc. Esse é um produto que a gente não monitora ainda, que a gente chama de office. A gente monitora escritórios corporativos, galpões logísticos. Também é importante frisar que galpões logísticos são diferentes das indústrias. Galpão logístico e shopping center. Então esses são os três segmentos que a empresa atua hoje. Legal. Já fala um pouquinho dessa metodologia. Eu fico aqui, enfim, me fazendo N perguntas de como é que vocês conseguem garimpar essas informações e como que você consegue ter assertividade nessas informações. Como é que você faz para saber que realmente você está passando coisas que correspondem com a realidade. Legal. O processo de pesquisa ainda, infelizmente, no Brasil ainda é muito arcaico. Ele depende de diversas formas de busca e para você chegar naquela informação. Então você cruza muitos dados. De que forma? A velha pesquisa de campo. Então a gente ainda tem uma metodologia de ter pessoas andando diariamente em cada prédio
da cidade de São Paulo, da cidade do Rio de Janeiro, de todos os mercados que a gente monitora escritórios. Então a gente vai lá, conversa com o gerente predial, olha o quadro de ocupação, vê se teve mudança. Isso é uma primeira forma. A segunda forma, a gente vai em cartório, só que as grandes praças como São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tem hoje, graças a Deus, tudo digitalizado. Então você consegue acessar matrículas através de um site e você paga mais barato porque é uma consulta, ela não é uma matrícula oficial que você vai usar aquilo como um documento para determinadas coisas, a gente só está consultando. Então você depende muito de capital, a gente gasta em média R$40 mil por mês de matrícula, porque só para esclarecer a matrícula, quando você vai num prédio que tem 15 andares, 2 conjuntos por andar, são 30 matrículas, não é uma matrícula única. Então a matrícula ela tem que sempre ser a fonte primária da informação, porque é aquilo que está registrado dentro da norma, onde está a área, onde está todas as condições daquele imóvel, os proprietários, que são os dados que a gente busca. Então, tá. Tudo bem, já. E você tem lá a informação do imóvel. Claro, você tem a matrícula, porque ela passou pelo registro de imóveis, hoje ela está disponível, você faz uma consulta. Mas e os dados dos contratos? Eu quero chegar no segredo. Eu quero saber como é que você consegue saber por quanto aquilo foi vendido, talvez na matrícula, obviamente. Matrícula, tudo na é registrado. transação Compra e venda são registradas. Mas e as locações? Então, as locações, quando a gente está lidando com players internacionais, normalmente os advogados recomendam não é uma obrigação no Brasil, mas eles recomendam cadastrar, gravar o contrato na matrícula do imóvel, que isso é uma forma de garantia do inquilino, porque se tiver uma pessoa, uma empresa que compre aquele ativo e você não tiver um contrato registrado, você perde a preferência. Você perde o direito de comprar o imóvel, você pode perder todo aquele investimento que você fez nas melhorias, etc, etc. Mas então, aí é pelo lado do inquilino, ou seja, os advogados dos inquilinos, vamos dizer assim, institucionais grandes ou inquilinos relevantes é que dizem, registre o teu contrato para você garantir o seu direito de preferência numa eventual... Exatamente. Então, de novo, a gente volta para a matrícula como o primeiro documento oficial. A matrícula é registrada toda a compra e venda. Não existe, nesse segmento que a gente atua, passar por um valor abaixo, acima, não. É um segmento muito profissionalizado, onde os valores estão reais de compra e venda, quem comprou e quem vendeu. Isso é obrigação, é lei. As locações já são mais pontuais. Como é que a gente consegue chegar em tantos contratos de locações? Com o tempo a gente foi ligando de inquilino para inquilino e dizendo, olha, a gente é uma empresa de pesquisa imobiliária, a gente quer saber o quanto vocês estão pagando de contrato. Primeira consulta, não quero abrir, isso é estratégico. Não, mas a gente tem todos os andares do prédio, se você abrir eu falo como que estão os outros contratos, você vai saber se você fez uma contratação boa ou não. E isso tem uma... receptividade muito boa. Os inquilinos adoram saber se eles fizeram um bom negócio ou não, porque eles não têm vínculo com o mercado imobiliário, eles são inquilinos de diversos segmentos, advocacia, agência de publicidade, seja lá o que for, e ele fala, tem lá uma cláusula de confidencialidade que obrigaram a colocar, mas não sei nem porquê, para mim não muda nada eu falar quanto eu aluguei, quanto eu não aluguei. E a gente começou a ter uma resposta muito rápida do mercado de inquilinos e a gente começou a mostrar os contratos que a gente pegava através da plataforma. Aí os proprietários viram, aos poucos, eles estão vendo que o nosso trabalho é sério, a gente não está lá para prejudicar ninguém ou para favorecer ninguém, a gente está mostrando que quanto mais informação, melhor para todo mundo. Você tem mais eficiência na tomada de decisão, você não fica naquela, eu quero R$80,50, não, eu prefiro 78, não, quanto que o mercado está fazendo? Vamos ganhar tempo é dinheiro. Então, quanto mais informação no mercado, essa é a verdade do mercado. Ou você consegue estar naquela localização do preço que ela é, ou você busca regiões secundárias. Então, quando você tem muitos dados, isso tem uma tomada de decisão mais rápida, fácil, uma eficiência, você desgasta mesmo. Porque senão você fica naquele joguinho, eu quero 80, eu quero 90, não. O preço é esse, o mercado aqui você pode buscar em qualquer região aqui, vai estar todo mundo praticando a mesma coisa. Então, o nosso trabalho consiste em cartório, pesquisa de campo e ligação para inquilino e proprietário. A gente consulta os proprietários, porque muito dos proprietários são nossos clientes. E os proprietários que são institucionais estrangeiros têm uma aceitação em dividir a informação muito maior que os brasileiros, porque lá fora é lei. Lá fora eles não entendem como é que o brasileiro não divide a informação. Claro. Então aqui a gente consegue dar esse formato. Então a gente vai, roda todos os ativos, a gente tem
quase 40 pesquisadores de campo no Brasil inteiro, porque galpões logísticos a gente tem no Brasil inteiro. Essa ia ser minha pergunta agora. Tudo bem, você pega as principais ruas, vai visitar os principais prédios, uma vez que a tua base de dados é fundamentalmente as grandes lajes ou lajes corporativas do segmento B para cima, né? São Isso. lajes corporativas acima de, sei lá, 400 400 metros, né? perfeito. Então, vocês, tudo bem, 400 metros de laje, tá, tem um monte de prédio, mas dá para percorrer. E galpão logístico? O galpão logístico é engraçado porque o desafio do galpão ele é muito maior, por dois motivos. O primeiro, você pega uma rodovia, você tem os dois lados da rodovia, então você não consegue atravessar a rodovia e do lado de lá. Você primeiro segue a rodovia inteira até o final, depois você depois você volta. Segundo desafio, isso é muito engraçado, a gente tem várias histórias interessantes. Quando você vai num prédio, você tem uma recepção, você olha lá um espelho de ocupação, pessoas entrando e saindo. Num galpão logístico, você só tem caminhão entrando e saindo. Pois é, você olha um negócio gigantesco, você olha um muro, não tem com quem falar. Cabine blindada e ninguém nem quer falar com você. Então a gente começou aos poucos conversar com um caminhoneiro que está parado na porta. Onde você foi fazer a entrega? Quais são as empresas que você entrar junto com o caminhoneiro? A gente vai usando do que a gente pode, nada é ilegal, porque está lá, a gente está conversando, etc. E aí aos poucos as empresas foram começando a entender, a gente já subiu com drone para filmar, para ver as ocupações, a gente vai usando o que a gente pode. Na verdade eu acho que os prédios comerciais, né, as lajes corporativas, têm um histórico de muito mais tempo no Brasil. Com certeza. Né? Eu acho que a chegada de 2007, 2008, um pouquinho antes talvez, dos grandes players, mesmo os brasileiros, né, como os internacionais, que começaram a efetivamente transformar esse mercado Sim. de galpões logísticos num mercado profissionalizado. Isso tá certo? E não são tantos, que também eu acho que quando você não consegue as informações desta forma, vamos dizer, física, você consegue de alguma forma também acessar esses caras, Exatamente. Porque uma boa parte deles é internacional, Exatamente. que por sua vez disponibiliza a informação de uma forma mais fácil, mais transparente e menos sofrida, né? Uma coisa engraçada é que quando a gente montou a empresa, a gente começou a operar em abril de 2015, a gente fundou a empresa aqui no Brasil, eu montei meu time, em outubro foi o lançamento da plataforma. E a gente estava num momento muito ruim de mercado, onde as taxas de vacância estavam altíssimas, os valores de contratos cada vez mais baixos, ninguém queria dividir informação. Só que agora o mercado está virando. E agora tem empresas que ligam para nós, eu gostaria de dar publicidade na transação que eu fiz. Porque eu quero que todo mundo saiba que eu fiz uma boa alocação. Daí eu falo, pô, legal, muito válida a sua iniciativa, mas isso tem que ser quando você está no pior momento e no melhor momento, isso tem que ser constante. E você vai ver que isso não vai doer para você. Então a gente viveu os dois lados hoje da moeda. Interessante. Então a gente está tendo também esse retorno do mercado favorável. Hoje o apelo para a transparência está em todos os setores, está no setor público, no privado, mercado de escritórios, mercado, enfim. Qualquer atividade. E não pega bem para quem não é transparente hoje em dia. Exatamente. Se alguém te liga e fala, pô, você tem informação daquele prédio, daquele galpão, do proprietário X, e você fala, esse proprietário X não deu informação, eu acho que isso para ele hoje realmente é um... Ele está fora de moda, vamos dizer assim. Hoje para ele não é uma boa referência. Né? Exatamente. Eu queria saber o seguinte, como é que vocês divulgam, comercializam, fornecem, enfim, as informações para os players de mercado, para os fundos de investimento, para os grandes desenvolvedores, enfim, para o mercado de forma geral? Legal. A gente é uma plataforma tecnológica, então isso significa que a gente tem um site na internet, onde a gente alimenta... Que site é? www.ciila.com.br. Quando você acessa a homepage, você tem muitas informações na homepage. Você tem uma parte que é o login e a senha do usuário. Então, o nosso modelo são contratos de 2 anos, no mínimo, porque a gente entende que fazer um contrato com curto espaço de tempo é risco, porque as pessoas, a gente está numa América Latina onde todo mundo acha que é mais esperto, então pode ir lá, pegar todas as informações e romper o contrato, agora não quero mais. Não preciso mais. Não preciso mais, só que está bem enganado, porque a informação ela muda a cada minuto. Que a gente estava falando aqui agora. Exatamente, a gente tira uma foto do mercado diário, então a cada, 2 horas tem uma transação nova, tem uma movimentação, isso, então eu não me preocupo muito, mas é uma premissa da empresa. Então a gente tem uma modalidade de contrato de 2 anos,
que os usuários podem acessar por regiões. Eu quero só escritórios em São Paulo, eu quero escritório Rio, São Paulo, Campinas, eu quero só logística Brasil. A gente tem diversos pacotes. E vocês cobram esses pacotes em função do tamanho do pacote. Do pacote, seja, isso, do tamanho do acesso tanto que de ele vai ter. informação que você está fornecendo para o... Exatamente. E vocês têm alguma intenção em fornecer algumas informações, nem que não tão profundas, mas informações que já dão uma referência importante para o investidor de falar. Aí venho eu querendo defender aqui, não só defender, mas ajudar, trazer aquela familiaridade que a gente estava começando a falar no começo para o investidor comum, o investidor pessoa física, né? É possível, dentro do universo que vocês têm de informações, disponibilizar uma camada que ajude ao investidor entender, quando eu estou falando, como equipe de gestão, do ativo que eu estou comprando, que ele tenha alguma referência que possa dar para ele o conforto, ou ele tem algum parâmetro de análise ou algum parâmetro de comparação com aquilo que eu estou falando e com uma informação divulgada por uma empresa como a de vocês. A gente, como eu falei há pouco, a gente vem com uma premissa de transparência de mercado. Eu não posso ir contra a minha oratória. Então, sim, a gente faz. Quem acessar a homepage vai ver que no alto da homepage tem vídeos que eu gravo no YouTube trimestralmente com convidados para falar de mercado. Inclusive, você está sendo convidado para o próximo. Então, nesses vídeos a gente fala, eu separo o escritório de condomínios logísticos e a gente fecha o trimestre, por exemplo, a gente fez do primeiro trimestre de 2019. A gente fala o que está acontecendo no mercado, como estão as taxas de vacância, como são os preços, e a gente entra num detalhe de alguma análise específica. Então lá é um conteúdo de graça e muito acessado. Então é uma das formas da gente mostrar para o mercado a informação, uma forma de transparência, e a gente dá um teaser importante. E claro que se for uma consulta pontual, a gente vai ficar super feliz em receber alguém lá na empresa, tomar um café, explicar um pouco. Isso pra gente É corriqueiro? Acontece? Não tanto no começo da empresa, hoje cada vez mais. Hoje as pessoas estão aprendendo a trabalhar com a informação, estão aprendendo a buscar e dar valor ao trabalho. Porque antigamente a gente chegava nas empresas e oferecia a plataforma, nossa, mas tem um monte de coisa que eu faço com isso. Parece piada, mas era isso. Eu acho que um ponto importante que a gente devia falar, eu acho que qualquer informação a gente precisa saber se ela está descontaminada, se ela está desenviesada. Perfeito. Eu acho que o problema da informação, e hoje a gente vê, principalmente na área política, os fake news, ou na área, em todos os segmentos, você vê, informações distorcidas ou produzidas para algum tipo de benefício, algum segmento, aquilo ou outro. Acho que uma das coisas importantes de vocês é que vocês só fazem isso. Eu queria saber se é isso mesmo. Vocês só fazem isso. Vocês têm algum viés de comercial, além do fornecimento ou da venda da tua pesquisa? Vocês trabalham em alguma ponta de compra, de venda? Não, isso é a essência da empresa. Quando a gente constituiu a empresa, isso está em contrato, isso não existe nenhum viés. E se um dia existir, eu não estarei mais dentro da empresa. O propósito da empresa é a transparência e a imparcialidade. Porque um dia eu vou te falar uma informação que vai te agradar, mas um dia eu também vou falar uma que não vai te agradar. Esse é o ponto. Você tem clientes grandes, multinacionais, que, desculpe a provocação, mas que evidentemente falam, pô, Jean, mas essa informação agora é você está pegando uma fotografia de um momento muito, vamos dizer assim, de um momento muito ruim. Pô, acho que você não devia divulgar isso dessa forma, espera mais um pouco para divulgar. Né? É natural, às vezes as pessoas se sentem até lesadas por estarem se expondo no momento onde elas gostariam de ter um resguardo. Ou as empresas gostariam de ter um resguardo. Eu tenho até um exemplo para isso. Eu dou muita palestra lá no Secov do Rio de Janeiro, a gente tem uma proximidade muito boa com o Secov, tudo que é relacionado, Secov Rio. Sim. Tudo que é relacionado... Estamos aproximados do Secov São Paulo. Como o Secov Rio? A gente ainda tem... Tá certo que eu sou carioca, dá para perceber pelo meu sotaque, né? Enfim, são problemas políticos que a gente não conseguiu acessar lá, mas a gente está totalmente aberto a estar acessando também aqui o Secov em São Paulo. Mas a gente foi dar uma palestra uma vez, a gente foi falar do Porto Maravilha e a taxa de vacância do Porto Maravilha estava muito alta, ainda está alta.
E aí uma pessoa lá na plateia, acabou a palestra, veio me chamar, pô, mas você também deveria ter falado que no Porto Maravilha são 200 mil metros de escritório, a taxa de vacância é alta, só que num universo muito pequeno. Então você foi muito duro em falar só um lado. Eu falei, não, mas a gente não pode negar que a taxa de vacância está, na época, estava 70%, 80%, né? Ah, mas 80% de 200 mil é menos pior do que 80% em 1 milhão. Claro, mas é 80% e a gente não pode negar isso. Então, sempre tem alguém que quer olhar de um outro lado, etc. E a nossa imparcialidade é essa. Olha, infelizmente eu não te agradei, mas essa é a verdade. Se você quiser, a gente pode destrinchar cada prédio, cada andar que está vago e te mostrar que está vago. Eu não tenho interesse. De novo, eu não faço comercialização, eu não sou proprietário, eu não sou inquilino, na verdade sou inquilino do meu escritório aqui em São Paulo, mas eu não tenho nenhuma outra atividade além da pesquisa. 90% dos meus funcionários ficam buscando informação o tempo inteiro. E uma das coisas que pode também garantir, ao longo da nossa trajetória de 4 anos, a gente teve um investimento de 2 grandes empresas, uma americana e uma canadense, onde uma chama RCA Analytics, que ela vende dados para o mundo inteiro, só trabalhando com dados. Ela não tem nenhum viés e tem um contrato para ela fazer o acerto e entrar como investidora, não poderíamos ter esse conflito. Vocês são investidos dela hoje? Ela tem um pedaço dentro da empresa, ela fez um aporte de dinheiro e comprou um pedaço. E a outra empresa é a Altus Group, que é uma empresa canadense, de capital aberto na Bolsa do Canadá, que também não tem nenhum viés de comercialização. Então isso nos... credencia. Exatamente, isso nos reafirma que a gente... DNA. Eu não posso competir com quem já está fazendo comercialização. Tem muitos processos muito bem feitos, pessoas que estão muito capacitadas, empresas muito boas nesse segmento. Então a gente veio entrar num nicho que não existia. A gente veio explorar um mercado que era pouco explorado. Ele era misturado com outras coisas. Que nem a gente entrar numa churrascaria e ter sushi, ter não sei o que, macarrão numa churrascaria. Não. O italiano vende o macarrão, o japonês vende o sushi e a churrascaria vende a carne. A gente está fazendo um pedaço do processo que é a informação. Então a gente tem essa credencial e a gente vai manter ela ad eterno. Muito legal. Jean, assim, eu sou usuário pela empresa que eu trabalho, você sabe disso, desde o começo, desde o D0. Graças a Deus. Eu que acho que, graças a Deus, a empresa tomou a decisão certa de buscar as informações que a gente tem recorrentemente com vocês. A gente, inclusive, faz demandas fora da caixinha, periodicamente. A gente faz demandas de locais e de situações. Obviamente que eu não vou entrar em detalhes disso aqui, mas a gente está sempre demandando muito vocês e é incrível realmente a prontidão com que vocês conseguem trazer essas informações para o mercado, né? Eu queria, agora que a gente está falando de mercado, você falou de vacância no Rio, não sei o que em São Paulo, não sei o que lá, não precisa ser, não é nenhuma bola de cristal, não quero que você seja nenhum mago, mas eu queria que você contasse um pouquinho como é que você está sentindo o mercado de escritórios em São Paulo e no Rio, e depois rapidamente percorrer um pouquinho o mercado de galpões logísticos em São Paulo e, obviamente, no Rio, alguma outra praça que você queira dar algum tipo de realce por alguma razão específica, e shopping centers, que são os 3 focos de vocês. Então vamos lá. Mercados... São Paulo corporativo. Escritório assim. São Paulo está vivendo um momento de uma baixa na vacância, ou seja, está tendo cada vez menos espaços disponíveis e vai se agravar ao longo dos próximos 3, 4 anos, porque ninguém vai entregar escritórios. A gente tem alguns projetos pontuais, por exemplo, Parque da Cidade, Birman 32, são projetos que estão aí, estão em obra, estão a todo vapor. O HSI que começou o HSI também no Largo da Batata. São entregas relevantes. Significativas. Só que depois das entregas não tem mais nada. Para chegar. chegar. E hoje já existe uma pressão nos aluguéis? Com certeza. Já acabou o desconto? Já acabou o desconto. Por exemplo, região da JK tem 2% de taxa de vacância. Região da Faria Lima, 10%. O que significa isso? A gente costuma fazer uma análise que o mercado está equilibrado quando ele está entre 10% e 12%, 10% a 15%. O que é o equilíbrio? Não tem tanto desconto para o inquilino
e também não tem tanto preço abusivo ou preço alto para o proprietário, ele equilibrou. Então a demanda e a oferta estão equilibradas. A gente já está vindo para o lado do proprietário, menos de 10% é o lado do proprietário. Então, é o pH. O pH neutro é 10%. Acima disso está ácido. Exato. Quando está ácido é porque está para o inquilino. Quando está básico é quando está para o proprietário. É um dado interessante, o preço pedido da Faria Lima de um trimestre para o outro subiu R$10 o metro quadrado. Nossa Senhora. Porque está cada vez mais rápido o consumo das áreas que estão disponíveis e quem tem agora está pedindo o preço que quer. Hoje você não consegue achar determinadas áreas. Por exemplo, você quer alugar 10 mil metros na Faria Lima, você não acha um prédio todo 10 mil metros, um do lado. Hoje pronto para entregar. Contíguos, né? Você não consegue ter. Então, o mercado de São Paulo vai viver agora uma época maravilhosa, onde os contratos vão ser todos já estão sendo já renovados para cima. A cada 3 anos os contratos têm revisionais, então as revisionais já estão vindo para cima e os contratos estão cada vez com menos desconto, com menos melhorias, estão mais equilibrados. Esse é o cenário São Paulo. Agora, cenário Rio. Carência. Como é que está a carência? Carência, hoje em dia a questão do cash allowance diminuiu muito, que as empresas darem o dinheiro para você mudar. Então, eu pago a sua mudança, eu coloco um dinheiro para mobiliar para você vir para cá. Quando o mercado estava em crise, isso estava muito comum. Hoje em dia, o máximo que estão dando é carência. Eu consigo te dar 3 meses para você se instalar e é isso. E segue a vida. Segue a vida. Por quê? Porque hoje eu estou na parte boa do mercado. Mas você ia falar mais alguma coisa? Não. Eu ia falar, bom, legal, você está dizendo que São Paulo vai viver aí um momento bom para os proprietários, um momento de baixíssima vacância. E o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é uma coisa que é mais a longo prazo. O mesmo problema que a gente vai ter em São Paulo, o Rio vai ter também com poucas entregas. Isso já vem ao longo do ano passado, só entregaram 10 mil metros de escritório. Mais nada, praticamente nada. E até o fim desse ano mais nada vai ser entregue. Só que o que acontece? O Rio de Janeiro tem uma taxa de vacância acima de 35%. E qual o grande problema do Rio? O Rio é ancorado em 3 grandes segmentos. Um é o setor público, que está sofrendo muito. Outro, que é o principal, óleo e gás, está sofrendo horrores, não preciso aqui entrar em detalhes, e o outro é o setor financeiro, que também está dando aquela chacoalhada. Que deu uma migrada para São Paulo. Essa crise exatamente. Deu uma boa migrada para São Paulo. Exatamente. Então o Rio de Janeiro hoje, o problema do Rio é falta de demanda, né? Crise de demanda. Mas o Rio vai acontecer. Mas eu tenho uma coisa interessante para te perguntar, eu devia ter combinado isso com você antes, mas eu vou te pôr numa saia justa agora. Nós andamos vendo alguns prédios corporativos no Rio que tem uma certa resiliência no valor da locação. Eu fiquei impressionado. Eu não quero falar o nome do prédio, obviamente, mas tem lá você vê no entorno, é um prédio bom, é um padrão A para o Rio, que é um pouco diferente às vezes dos padrões A de São Paulo, né, dos tradicionais. Hoje, os prédios mais modernos entregues no Rio estão absolutamente equiparados aos prédios de São Paulo. Mas eu vi alguns prédios bons, um pouco mais antigos, uma certa resiliência, embora o entorno esteja todo desalugado. Eu fiquei pasmo de ver isso. Outro dia eu vi um aluguel lá de R$100 o metro. Obviamente que a localização é muito boa, mas tem uma certa vacância no entorno. Você atribui isso à qualidade do prédio, você atribui isso à qualidade do prédio, mais talvez o inquilino que não queira partir para um prédio que está pela metade do preço, né? Ou você acha que realmente o que acontece no Rio de Janeiro com relação a galpões, que você tem certas regiões absolutamente clusters super resilientes à crise, e assim essa história também se repete nos escritórios, não? Claro que a qualidade do prédio é determinante para isso, né? Ela consegue segurar. Quem trabalhava num prédio com pé direito baixo, com um elevador antigo, com vagas apertadas, etc., e mudou no momento de crise por um prédio bom, muito difícil conseguir voltar. E ele mudou na época porque ele conseguiu um preço bom. Foi o famoso flight to price. Flight to price, verdade, desculpa. Então, com certeza, a qualidade do prédio, e esse prédio, num momento de mercado aquecido, não é R$100 o valor. Ele está num momento de preço baixo para a região que ele está ocupando. Então, o Rio tem essas coisas. É muito engraçado quando a gente olha o preço pedido
do Rio de Janeiro, o preço pedido de São Paulo vai baixando o preço na crise e o Rio não baixa. É isso. O descolamento do preço no Rio de Janeiro chegou a 40%, ou seja, você pedia R$100 e você transacionava a 60. O cara continuava pedindo 100, não abaixa. Isso não vou falar que é um desconhecimento, mas é uma coisa que eu não sei explicar. O Rio não abaixa preço pedido. Não, é exatamente aí que eu queria chegar. Eu fiquei realmente... O mercado carioca não abaixa. Eu fiquei olhando as tuas próprias pesquisas, os prédios no entorno com 40% de vacância, alugado a R$60, e o cara estava lá 100 e 100 e acabou. Uma das coisas que também pode explicar, prédios mais antigos têm custos de condomínio mais altos. Então, quando a gente faz o custo da ocupação, ela não é só o preço do aluguel, não é só o aluguel, condomínio e IPTU. Sim. No momento de crise, eu vi no Rio de Janeiro carência de aluguel, carência de condomínio e carência de IPTU. Isso nunca eu vi em São Paulo. Que loucura. Então, o Rio, as pessoas têm que se adaptar de alguma forma para poder manter inquilino, para poder levar inquilino. Mas é um mercado muito bom, é um mercado que eu acredito, é um mercado que eu particularmente gosto. E eu acho que ele vai voltar com tudo. O Rio ele tem uma particularidade. Exatamente. Ele consegue esquentar muito rápido. E quando ele esquentar, ninguém segura. Então a gente está muito confiante que o Rio vai acontecer. Um dos fatores é a falta de entrega. Isso explica tudo. As nossas projeções para o Rio são taxas de vacância menores no futuro próximo. E se der um estalo, se tudo aprovar, se a reforma da Previdência, se tudo aquilo que todo mundo fala acontecer, o Rio vai decolar. Vai decolar. Eu acho que tem boas oportunidades no Rio. Que bom, porque realmente a gente sofreu um sucateamento no Brasil em todos os segmentos. Ou seja, no imobiliário a gente viu durante esse período de crise um sucateamento, como eu estou falando aqui de casos do Rio, mesmo em São Paulo. Mesmo em São Paulo. As coisas que aconteceram aqui, eu acho que a gente nunca passou na nossa vida pelo que passamos nesse... Eu costumo dizer que a gente está num pós-guerra. Literalmente estamos passando num pós-guerra. E antes da guerra a gente vinha em voos de galinha. E hoje a gente é inovador como nós somos, nós estamos no Passo de Siri. Então do voo de galinha fomos para o Passo de Siri, eu estou mandando de lá. E estamos sempre felizes, né? O brasileiro tem essa virtude, né? Mas eu acho que a gente tem a gente tem bons motivos para acreditar que realmente daqui só vai melhorar. Eu também compartilho dessa. Todo mundo fala, será que chegou no fundo do poço? Não tem fundo, esse poço não acaba nunca. Mas eu acho que agora a gente já tem um ânimo diferente, muito embora ainda na expectativa das mudanças enfim, previdência, reforma tributária, reforma política e outras tantas que estão por vir. Bom, Jean, eu acho que falamos bastante, tivemos aí uma conversa super interessante. Faltou logística. É verdade, faltou o mercado que você mais gosta. É verdade. Vamos lá. É verdade. Não, mas é isso mesmo. E logística, como é que você vê? É verdade. Então, quando a gente fala logística, 80% do inventário do Brasil está em São Paulo. E quando a gente fala logística, é estado de São Paulo. Então isso, às vezes eu recebo alguns cariocas, você só fala da tua cidade, você só fala do teu estado. Não, mas é a verdade, os dados mostram. Então a gente tem 80% do mercado logístico em São Paulo. A logística ela é um mercado novo, como a gente já falou aqui. É um mercado que está com uma taxa de vacância um pouquinho, não vou falar alta, mas ela está em torno de 20%. É uma taxa de vacância que não é a melhor dos mundos, mas ela também não está tão descolada. A logística ela tem uma particularidade que você, a partir do momento que você tem o projeto aprovado, você consegue construir uma nave. Uma nave é um galpão em 3 meses, 5 meses, 6 meses. 3 meses é demais, mas em um ano você consegue fazer um baita do... Você faz um estrago no mercado, você consegue entregar no mercado coisas muito rápidas. Então isso é uma dinâmica muito diferente de escritórios, que é um ciclo muito mais longo. Então o que aconteceu com a logística? Ela veio entregando em média 300 mil metros nos últimos 3 anos e esse ano vai para 1 milhão de metros quadrados em São Paulo. Porque todo mundo foi na euforia. Existe em projeto, existe já em terrenos comprados o potencial para dobrar o tamanho de mercado de logística no estado de São Paulo. Hoje a gente está falando de um inventário de aproximadamente 7 milhões de metros quadrados em empreendimentos classes altas, né, A+, A e B, e a gente tem esse potencial para dobrar. Então o mercado logístico ele vai muito mais ligado à economia, a passos mais curtos e mais rápido. Então a gente está um pouco cético com o mercado logístico na questão que hoje todo mundo está olhando logística. Hoje faz muito mais sentido porque
chegada da Amazon no Brasil, a questão do e-commerce começando com mais força no Brasil, demanda logística. O Brasil, o e-commerce hoje é 5% do nosso mercado, e nos Estados Unidos é 25%. Exatamente. Ou seja, o que tem para crescer nesse mercado no Brasil é gigantesco. Gigantesco. Só esse incremento do mercado de e-commerce tomaria esse excedente do que está sendo produzido hoje no estado de São Paulo. Exatamente. E eu acho que tem um outro aspecto interessante que eu tenho olhado com muita atenção, é o quão a gente está desprovido ainda no Brasil de parques logísticos realmente robustos, quer dizer, com quanto ainda no Brasil, e não tanto em São Paulo, mas no Brasil, mas São Paulo também, não tem jeito, né? Você não tem grandes naves disponíveis. Se alguém chega aqui e quer alugar 100 mil metros numa região consolidada, nobre, num raio de até 40, 50 quilômetros de São Paulo, não tem. Não tem. E a gente vê muitos BTS, né, que é o Build Suit, que é aquela construção encomendada, porque é o que você falou, eu quero 100 mil metros, não consigo. Então vou arrumar alguém que faça o investimento e eu vou fazer um contrato de 10 anos. Então realmente a dinâmica da logística no Brasil ela se dá por São Paulo. O Rio de Janeiro sofreu um pouco de logística por conta da segurança das cargas. Então, com roubo de carga, poucas empresas estavam fazendo seguro para as mercadorias, então muitos players resolveram segurar um pouco a expansão no Rio de Janeiro, mas agora parece que está voltando, a segurança está voltando, não à normalidade, mas já está bem mais tranquila, então o mercado do Rio também está voltando. Nesse momento do mercado do Rio, onde deu essa debandada um pouquinho do lado do mercado, surgiu um polo novo aqui que você conhece bem, que se chama Extrema, que é extremamente perto de São Paulo. É extremamente perto de tudo, é extremamente perto do interior. Extrema está mais perto de São Paulo do que São Paulo mesmo. Né? Eu costumo brincar assim, de Extrema você sai para a direita, você vai para o interior de São Paulo, para a esquerda você vai para o Rio e para o Vale do Paraíba. E se for em frente, cai em São Paulo. Exatamente. Numa distância de 100 quilômetros. 100 quilômetros. E com incentivos importantes. E eu não vou cansar de dizer, eu sou um admirador do trabalho que foi feito em Extrema, no sentido de trazer para o desenvolvedor, para o empresário, para o investidor, todo um aparato de serviços. Realmente a prefeitura de Extrema, você chega lá, você tem uma empresa privada prestando um serviço no sentido de privada, obviamente não cobrando por isso, mas no sentido de eficiência, te trazendo uma transparência, uma rapidez e um desembaraço das coisas de forma tão fácil, que a gente obviamente fala, isso tem valor. Com certeza. Isso vale, porque você tem realmente a segurança que você vai conseguir comprar, fazer, entregar e contar com todo esse serviço acessório da prefeitura, muitas vezes dando transporte para os funcionários, pagando parte das mensalidades de estudantes que estão estudando à noite e trabalhando de dia nas indústrias que estão indo para lá. Então você chega para lá, aquilo é um vale da prosperidade, literalmente um vale da prosperidade, que é montanha para todo lado com vale, com a rodovia passando no meio. A gente teve uma experiência ótima também lá com a prefeitura, o secretário nos recebeu super bem, porque por mais que a gente trabalhe em formação, a gente trabalha também captando IPTU. IPTU é ligado à prefeitura. Então foi uma pessoa que recebeu a gente de portas abertas. Começamos uma conversa no WhatsApp, ele falou, não, tá tudo à disposição, vem aqui. Então a gente também tem relacionamento para poder entender a dinâmica, etc. Deixa eu entrar um pouquinho nessa seara que tem aí há controvérsias. Pessoal, alguns players têm medo de ir para a Extrema porque acham que pode acabar de um dia para o outro o incentivo. Perfeito. Minha opinião é o seguinte, hoje este incentivo que é dado, em muito já é superado pela própria estrutura que é oferecida e pela própria forma estratégica como o Extrema está inserido dentro do estado de São Paulo. Eu até outro dia brinquei com você, falei, você devia colocar a Extrema como sendo o mercado de São Paulo. Exatamente. E não o mercado de Minas, porque é completamente dissociado do resto de Minas e muito mais próximo do comportamento de São Paulo. Né? Mas eu acho que eventualmente seria uma burrice, mas se eventualmente isso acontecesse, existem tantos componentes hoje que trazem uma eficiência tão interessante para a localização e para a operação de Extrema,
que eu não vejo como uma debandada de Extrema para outras regiões. Eu também acho que é uma região que veio para ficar. Eu não acho que é um voo aventureiro que acabou lá. Enfim. É só ver o tamanho do que tem lá hoje. Exatamente. É só ver o tamanho das empresas e o tamanho da estrutura que hoje está lá implantada. Né? Exatamente. Eu acho que ali não vai ter uma questão oportunista que foram para lá e vão sair rapidamente. Eu acho que as pessoas já acostumaram. Ali já virou um hub, já virou uma região que já está inserida dentro das discussões, todo mundo fala. E a gente também não pode esquecer, obviamente que Extrema vem para São Paulo e vai para toda essa região primária importantíssima no país de consumo. Mas é um caminho para subir também. Com certeza. É um caminho de subida também. Né? Então é super estratégico. Quando a gente fala logística, a logística ela tem que ser espalhada pelo Brasil inteiro. Né? A logística não é só dentro do galpão, mas é toda a logística aqui. Como chega a mercadoria no porto, entra no caminhão, vai no trem, vai no céu. Então, quanto mais espalhado for o mercado de logística, melhor é para todo mundo. Então não adianta só ficar concentrado. Por que ficar concentrado em São Paulo? Que é o grande polo consumidor. Mas aos poucos a escassez de terreno já está acontecendo. Você pega regiões que estão dentro de São Paulo, praticamente ABC, Guarulhos, Cajamar. Cajamar é o principal polo de logística de São Paulo. Né? Tem 1 milhão de metros quadrados. É a maior região, muito por conta de não ter pedágio para você chegar até lá. Então o pedágio custa, isso interfere no custo da mercadoria, etc, etc. Mas temos que se reinventar o tempo inteiro, né? Então eu acho que a Amazon veio e aos poucos ela vai expandir para outras regiões do Brasil, vai levar junto com ela. Um dado interessante, a Amazon ocupa nos Estados Unidos mais que o inventário inteiro que a gente tem no Brasil de galpões logísticos. Só a Amazon nos Estados Unidos. Mas é isso que eu falo, o que tem para crescer é absurdo. O crescimento é só começar a andar, gente. Não tem outro jeito. E a logística, no meu ponto de vista, é o pulmão da economia. Com certeza. Né? A loja pode ficar com movimento, mas o galpão você precisa armazenar. Você não tem jeito. A indústria ela tem que armazenar em algum lugar. Ela pode diminuir o tamanho das estantes. As estanterias podem ficar pela metade da altura do galpão, mas vai ter que ter. Ou seja, ela é muito mais resiliente, ela sofre muito menos, porque o galpão só deixa de ser utilizado quando a empresa fechou. Até fechar, ela está lá. A logística interferiu muito no shopping center, que é um mercado que a gente também trabalha. Por quê? Hoje as empresas estão reduzindo o tamanho porque os estoques não estão mais dentro das lojas. Como é que você vai pagar 1 metro quadrado de shopping center para botar estoque? Não faz o menor sentido. Você fica numa logística aqui do lado, você vai lá, prova a roupa, daqui a 24 horas está na sua casa. Exatamente. Então a logística está mudando muita coisa. Bom, pessoal, estou vendo sua barriga roncar, eu sei que você está fazendo Olha, Jean, dá uma olhada, pessoal, para o Jean. Daqui a 15 dias ele vai estar pelo menos mais 5 quilos mais magro. Que é isso, são seus olhos. Não, tenho certeza. Vocês vão ver como na próxima vez que a gente estiver junto ele vai estar mais bonito ainda. Né? Quase impossível, mas tenho certeza disso. Bom, pessoal, queria agradecer a todo mundo aí que está vendo a gente. Queria dizer que o objetivo, mais uma vez, de tudo isso que a gente está fazendo é consagrar o fundo imobiliário como o melhor veículo para a produção de patrimônio, para a retenção de patrimônio, para a renda. Aquele nosso dogma do latino, do brasileiro, que precisa ter patrimônio, precisa ter renda para aposentadoria, para o futuro, é o fundo imobiliário, pessoal. É isso, é em torno disso que a gente está trabalhando, que a gente busca informação, que a gente busca formação com esse pessoal que está chegando e trazendo um trabalho de primeira qualidade. Então vamos lá, vamos fazer do fundo imobiliário, se Deus quiser, aquilo que ele veio no mundo inteiro para ser e que no Brasil está começando. Jean, eu queria agora umas considerações finais e mais uma vez te agradecer muito pelo tempo, pela sua prestação de serviços a esse segmento imobiliário, principalmente dos FIIs. Está contigo. Imagina, eu que agradeço o convite. Eu acho que essa sua iniciativa é fundamental desmistificar o que é um fundo imobiliário, porque no final do dia os investidores são as pessoas físicas que vão usar os fundos imobiliários para fazer os seus investimentos em imóveis. Você está fazendo um trabalho maravilhoso. Conte com a gente tudo que for possível e impossível para buscar informação e dar tranquilidade aos investidores, porque no final do dia vocês captam dinheiro para poder falar, olha, investe aqui, que aqui é um bom negócio, e você precisa estar respaldado. E a gente quer estar dando esse conforto para você e para o investidor final que está nos assistindo aqui. Então,
conte com a Sila vai continuar, se Deus quiser, por mais 50, 100 anos aqui. Estamos atuando também no México, que é um mercado maravilhoso, estamos indo para a Colômbia ainda esse ano, e se Deus quiser, Chile, Argentina e Uruguai no ano que vem. Então, o nosso trabalho vai muito de encontro com a sua iniciativa, que é trazer informação e transparência para o mercado. Parabéns pela iniciativa e sucesso aí na sua empreitada dos podcasts. Obrigado, gente. Boa noite. Até a próxima. Obrigado.